Segunda-feira, primeiro dia de provas. Primeiro dia já foi. Saiu o gabarito preliminar e claro, né? Vou aqui responder com vocês, mas quem assistiu ao vídeo em que eu trouxe dicas, orientações para a prova de filosofia seriado 1, bateu, deu certo, tá? Eu considero uma prova de filosofia questões fáceis, tá? Eu analisei as 6 questões, não encontrei dificuldade. Eu percebi, claro, né, com a perspectiva do aluno, viu? Com a perspectiva do aluno, aquele que estudou, prestou atenção, respondeu muitas provas. Bem, eu notei que a UPE, querendo escapar de polêmicas, colocou em diversas alternativas termos como prescindível, que significa não necessário, ínfimo, de pouca relevância, para não ter aí, né, problema com contestações na prova de filosofia. Foi uma solução encontrada aí pela banca. Outro detalhe que a UPE persiste em jogar a imagem nas questões sem trazer aquela exploração, sem trazer aquela análise crítica. Parece que a imagem é jogada praticamente para preencher, para dizer, nossa, aqui nós temos uma questão contextualizada, com texto, com imagem. Bola fora mais uma vez. Essa crítica eu já faço há um bom tempo, em que joga lá a imagem, joga o texto, explora de maneira mais, né, contundente, não só para preencher, para dizer, nossa, é uma questão que a gente pode dizer contextualizada, mas infelizmente a UPE não explora bem isso ainda, tá? Mas em linhas gerais, a prova de filosofia não ofereceu aí dificuldades para o nosso aluno. E isso é mais importante, né? Que você, eu tenho certeza que você conseguiu ter um bom desempenho na prova de filosofia. Seriado 1, processo de ingresso 2020, seriado 1. Vamos lá responder com vocês as 6 questões? Vamos que vamos. Lembrando que em linhas gerais, das 6 questões, uma questão abordando o pensamento mítico, 3 questões, o pensamento grego, a gênese do pensamento filosófico e a condição humana, 2 questões, tá bom? Então, gostei muito desse formato. Talvez possa ser aí, né, um caminho, uma identidade que a UPE possa consolidar na prova do seriado 1. Senti falta da abordagem sobre a questão da linguagem humana, mas quando abordou a cultura já inclui tudo, né? Vamos lá, responder a questão 1, que na prova, questão 39, atente ao texto, beleza? Vamos ficar atento ao texto, UPE. E a figura a seguir. Na figura, você tem mitos versus logos. Primeiro surge o mito. O mito é justamente a resposta encontrada pelo homem para enfrentar aquele mundo assustador. Então ele vai encontrar na alegoria o caminho para entender aquela realidade. Mas o mito é um pensamento irracional? Não. É só lembrar que a mitologia você tem aquela história que é bem narrada, bem amarrada, tá? Agora o mito não aceita questionamento. Quando eu questiono, sistematizo essa visão crítica da realidade, aí surge o logos, que é a razão. Então na imagem há esse contraponto, tá? Como se tivesse aqui uma oposição. Mitos e logos. Mito, a emoção, a sensibilidade e a razão. Mas seria bom que a UPE explorasse essa imagem, que poderia até encaminhar aí para a resposta, mas não fez isso. O texto de Gilberto Dimenstein: a filosofia se constituiu por meio de uma passagem do mito ao logos, a razão, e se você prestar atenção nesse texto, vai te ajudar a responder a questão 40, como iremos ver, antes do surgimento da filosofia. A explicação para as questões humanas era fornecida pelos mitos. Podemos conhecer essas explicações lendo obras como Odisseia ou Ilíada de Homero. Com base na figura e na citação acima, então o texto, de certo modo, tentou fazer a síntese da imagem.
O autor ressalta o valor do pensamento mitológico para a explicação acerca das questões humanas. Sobre esse assunto, é correto afirmar que o pensamento mítico provém mais de regras lógicas, não. O pensamento mítico provém da emoção, da sensibilidade. Essas regras lógicas ficarão para o logos, para a filosofia, e racionais, de pouco sentido para as questões humanas. Ao contrário, o mito tem um grande significado para as questões humanas. Na prova não veio falando tipo o mito no mundo atual, mas eu falei para vocês na revisão que o mito aí, ainda consegue inflamar paixões, sentimentos. Letra A, falsa. A letra B, o pensamento ou o mito, expressa o conhecimento de que o homem é senhor de si mesmo, de que é independente do mundo conhecido. Não, porque o homem, naquela realidade assustadora, ele vai buscar uma solução e encontra no mito. Então demonstra os limites do homem, tá? A letra C, as explicações fornecidas pelos mitos são coerentes. Na alternativa tem o quê? Incoerente. Lembra que eu falei? Palavrinhas, sufixos, prefixos, que a UPE coloca para enganar bobinho, mas você é fera, tá? E você não caiu nessa. Letra C está falsa. Sem nenhum sentido para as questões humanas, o próprio texto diz da importância do mito para as questões humanas. Mas veja, não explora a questão crítica do texto, tá? Vai jogando lá os conceitos. A letra D, o pensamento mítico compreende de uma forma espontânea, sim, porque o mito é subjetivo. Eu acredito, você não acredita, de o homem situar-se no mundo e na realidade vivida, dando sentido às questões humanas, sim. A letra E, a passagem do mito ao logos se constitui o verdadeiro sentido do pensamento mítico. Não, porque primeiro você tem o pensamento mítico, a passagem será para o pensamento racional, o pensamento filosófico. Questão 39, eu não encontro aí problemas assim para contestação, de fato, gabarito preliminar, letra D. Questão 40, mais uma vez, fragmento de texto, joga a imagem. E vamos lá, sobre a gênese, a origem do conhecimento filosófico, aquela passagem do mitos para o logos, que quem dá início a isso, os pré-socráticos, reforçando aí também os sofistas, e claro, esse pensamento sistematizado na trinca de ouro, Platão, Aristóteles, Sócrates e também a referência aos sofistas, que a imagem traz essa perspectiva. A filosofia nasceu não na Grécia propriamente dita. Olha só, aí faz alusão a Tales de Mileto, a questão da Ásia Menor, questão do Oriente também, galera, que é importante também lembrar. Em sala de aula eu sempre lembro que a gente trabalha mais com a filosofia do mundo ocidental, mais do Oriente, a filosofia na Índia, na China, e essa filosofia oriental que tem justamente uma perspectiva holística da vida, tá? Também muito ligado ao cotidiano. Já a filosofia grega é aquela fundamentada nesse logos, nesse pensamento sistematizado. Bacana o texto fazer alusão a isso, tá? Nas colônias gregas do Oriente e do Ocidente, a saber, na Jônia, a região da Jônia que eu falei para vocês, por isso que a gente trabalha chamada escola jônica, ao tratado dos pré-socráticos. Boa, o texto foi bom. O autor aponta que a origem da filosofia surge nas colônias gregas. Então, a filosofia grega nasceu procurando desenvolver o que, galera? O saber alegórico, e o saber alegórico na letra A é pensamento mítico. Irracional não, científico não, analógico não, racional. Se você percebeu direitinho, o texto da questão 39 já falava da passagem do mito ao logos, da razão. Aí você respondia, aqui é o pé, foi, valeu pé, brigadão. Nada a criticar, só agradecer, viu? Os feras agradecem aí. Questão 40, letra E, o texto da questão 39 você já encontrava a resposta. Que beleza, né? Questão 41, um texto do Gilberto Cotrim, o pensamento grego, Sócrates, o homem que sabia perguntar. Lembra que eu falei na revisão? Maêutica, o parto das ideias, que é fundamentado no diálogo, na conversação, e a resposta foi justamente essa. A questão 41 ficou letra B, o diálogo, tá? Filosofia socrática salienta o valor do diálogo, da interlocução. Questão de boa, que prova a filezinha, né? Questão 42. Aí você diz, professor, o senhor diz
A prova filezinha, mas por que está criticando? Veja, a questão 42, mais uma vez. A condição humana, né? E a abordagem da cultura, tá bom? Observe o texto e a figura a seguir. O homem ser cultural e biológico, graças ao desenvolvimento do seu psiquismo, aquela percepção do ambiente psicossocial. A cultura pode ser considerada um amplo conjunto de conceitos, símbolos, valores, atitudes que modelam a sociedade. Boa definição aí, Gilberto Coutrin, bem simples, né, mas bacana a definição de cultura. Então, sobre a temática do homem como um ser cultural e biológico, veja, preste atenção. Colocou lá a imagem, definições, legal o texto, mas quando chega na questão 42, o comando sobre a temática do homem como ser cultural, você pode ir direto sem até ler essa imagem se você já tem uma boa bagagem sobre o tema. É correto afirmar que, veja que nem faz alusão, né? De acordo com a imagem, com o texto, não. Sobre a temática do homem. Letra A ação humana se esgota na sua dimensão prática. Não, o homem ele vai desenvolver justamente a cultura porque ele tem esses desejos que são insaciáveis. E o desejo é criado a partir de uma realidade. Então, a cultura você tem o símbolo sendo erguido, construído, e essa relação do abstrato com o concreto, que é justamente a resposta à letra C, né? O homem produz bens simbólicos, tá? Que o ajudam a dar significado ao mundo por ele produzido. Então, a cultura tem esse valor e é uma condição humana, tá bom? Então, 42, letra C, o erro da letra A, né? A ação humana se esgota, não, inesgotável. A letra B, a dimensão cultural abrange um amplo conjunto de símbolos, até aqui tá ok. O erro é declinando dos valores, ou seja, declinando a ideia de decadência, falta, sem valores que modelam a sociedade. Não, a sociedade constrói, elabora esses valores, tá? Já a letra D, os valores e as atitudes são irrelevantes, são relevantes. Letra E, a cultura está sempre separada do universo existencial. A cultura sempre está conectada, esse universo existencial, tá? Então, você tem justamente a letra C de casa, no caso 42, C de casa. 43, mais uma vez, um texto, tá? Uma imagem, me lembra que eu falei? Vai usar essa imagem, vai explorar o que tem nessa imagem. Mas é o texto de Cassiano Cordi, tá? E Antônio Santos, o livro Para Filosofar. Graças à filosofia, os valores fundados na razão passam a orientar a vida das pessoas, individualmente e em comunidade. Nos séculos VI e V, os pensadores gregos começaram a tomar consciência de que os bons e maus resultados da organização da cidade dependem das relações sociais. Dessa forma, sobre o assunto, né, o texto e a figura acima retratam a importância, a figura só tem ali, né, não está retratando nada. E a figura acima retratam a importância que tem, o texto sim, né, a figura não, que tem para as pessoas a reflexão filosófica, de forma de conduzir bens às construções humanas. Sobre esse assunto é correto afirmar que, a questão 43, a dimensão humana e a questão da condição humana, né, cultura e o pensar filosófico são fundamentais para um novo conceito de responsabilidade nas construções humanas, sim. Aquela ideia de construir de forma consequente, tá? A letra B, o pensamento filosófico está descentrado na boa condução das construções humanas. Não, está centrado, tá? É só lembrar de Sócrates, Platão e Aristóteles, que eles valorizavam justamente essa virtude. Os valores fundados na letra C, na razão, são secundários, não, são primários, são primordiais. A letra D, o pensamento filosófico grego tem ínfima, pouca importância, não, tem grande importância. A letra E, os pensadores gregos têm pouco, olha, lembra que eu falei? Colocando pouco, sem, irrelevante, ínfimo, para se livrar, para dizer, tá errado por causa disso, para não gerar contestações, tá? Questão 43, então, letra A, tá ok, sem problemas. Questão 44, mais uma vez, um fragmento de texto, a imagem, blá, 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 e não usa, né, o PE. Questão 44, com relação à temática do pensamento filosófico. Letra A, o pensamento filosófico, o objeto de reflexão é a simples
Observação não, a filosofia busca problematizar aquilo que é simples, tá? Então, letra A, afinal, para a filosofia, nem tudo que ali que aparece ou aparenta ser simples é tão simples assim, tá? A letra B, na filosofia propriamente dita, os atos e pensamentos são de pouca monta. O pé exagerou aí, olha, em adjetivos afim, né, advérbios, enfim, para se livrar. Pouca, muito, nada, nenhuma. Pronto, quero ver alguém questionar. Então, de pouca monta, de pouca importância. Falsa. Letra C, o pensamento filosófico, o pensar é questionado com reflexão. A letra C tem... A letra C tem sem reflexão. Meu amigo, é para tirar 10. Comenta aqui se alguém aqui acertou 5 questões, acertou todas. De 4 para cima, é obrigação você acertar nessa prova, pai. A letra D, o pensamento filosófico é necessário, é imprescindível justificar com a dimensão argumentativa. Precisa de argumento, porque a filosofia é o quê? É argumentação. Você questiona, indaga e argumenta, tá bom? A letra E, a filosofia propriamente dita, o argumento é posto em causa, prescindindo, ou seja, não precisando do ato de refletir. A filosofia precisa desse ato de refletir. Eis aqui o comentário da prova de filosofia 2019 seriado. Processo de ingresso 2020 da UPE, prova boa, fácil. Fiz aí as minhas críticas que eu já faço há um bom tempo à UPE, mas a banca, eu creio que se livrou aí de problemas e questionamentos quanto à questão da ambiguidade. Para se livrar, buscou-se esse recurso, tá? Colocar termos pouco, muito, para livrar aí de questionamento. Mas parabéns aí para os nossos feras. Agora, descansar um pouquinho, revisar mais tarde, porque amanhã tem mais, né? Esta segunda-feira tem mais. Sociologia e História, aqui no nosso canal você tem a maior cobertura vestibular seriado da UPE. Fera ligado, não fica atrasado. Vamos nessa, guerreiros! Sem desânimo, tá? Ergue a cabeça. O primeiro passo foi dado. Ainda tem muita coisa para acontecer na tua vida, campeão. Até mais!